Bom dia, tudo bem? Sétimo ano. Iremos fazer hoje a nossa aula, a correção da unidade 3, aquela tarefa que eu já havia passado para vocês. Né? História em quadrinhos, um jeito divertido de contar histórias. Né? Na verdade, é uma interpretação de texto que nós só vamos recordar algumas coisas que já vimos o ano passado. Na página 59, iniciando, nós temos a número 1, né, perguntando se você gosta de ler histórias em quadrinhos e sim, qual costuma ler. Né, nós temos a resposta pessoal. A número 2 pergunta que personagem de histórias em quadrinhos vocês costumam ler, também você conhece, pessoal. E a número 3 também pessoal, qual sua personagem de história em quadrinhos preferido, né, e por quê? E aí então nós temos essas três primeiras perguntas, né, muito pessoal. Depois nós temos o texto, né, do Calvin Haroldo, uma história em quadrinhos aqui, e começaremos então a fazer a número 1. Né? Assim como a tirinha, a história em quadrinhos apresenta os elementos básicos de uma narrativa. Enredo, né, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Personagens, tempo e espaço. Sabendo disso, responda as questões que seguem. Letra A. Qual é a história, qual é a situação inicial da história? Né? Quando que começa a história? É quando Calvin chega em casa, né, animado, porque ele vai participar de uma peça de teatro. Né? Então, essa é a história inicial. Quem são as personagens da história? Né? Então, nós temos o Calvin, o Haroldo, a mãe, o pai, Suzy e a professora, né? Que é a senhora Wormwood, né? Então, nós temos Calvin, Haroldo, a mãe, o pai de Calvin, a Suzy e a professora. São 6 personagens, então, aí, tá? Letra C. Nessa história em quadrinhos, o tempo da narrativa é cronológico ou psicológico? Né? Ele é cronológico, porque ele segue uma cronologia, né? É um tempo em que vai acontecendo os fatos. Na letra D, pergunta: as ações se desenrolam em apenas um espaço ou e são em vários espaços? E pede para justificar. Não, né? Ela não é apenas em um espaço, elas são em vários espaços. Então nós podemos perceber que começa em casa, né? Tem o ponto de ônibus e depois tem a escola onde realmente o teatro acontece. Né? Então são vários espaços que vão tomando conta da narrativa, ok? Letra E pergunta qual é o conflito vivido por Calvin. Qual que é o conflito? Né? O que vai norteando a narrativa? É o fato que ele tem dificuldades em decorar a fala. Né? Então ele não, ele faz ele tenta, mas não consegue. Número 2. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no fim do segundo ato. Letra A. É possível estabelecer uma relação entre a personagem que Calvin vai interpretar e o fato dele dizer que esse papel levará a plateia a lágrimas? Explique. Qual é a relação da lágrimas aí no caso? Existem 2 sentidos. Lágrimas de ser muito emocionante e esse, na verdade, é a lágrimas verdadeira, porque ele vai representar o papel de uma cebola, né? No sentido que, quando manuseamos a cebola na cozinha, tem-se o quê? A chorar, né? A cebola faz as pessoas que manuseiam chorarem. Então, na verdade, não é porque a peça vai ser emocionante, e sim pelo fato do alimento que ele representa. Letra B. Leia o verbete da palavra ato e informe a acepção em que o vocábulo em estudo está empregado no texto. Né? Então, na letra B, nós temos a número 6, né? Que é cada uma das partes em que se divide uma peça de teatro, ópera, balé e etc. E elabore uma frase em que a palavra em estudo tem um sentido diferente daquele indicado na questão anterior. Podemos aqui levar em consideração o fato, somos responsáveis por nossos atos, por exemplo, que daria a ideia de atitudes e não de atos, seria os momentos, né, as partes, as cenas do teatro, ok? Número 3. Explica a mudança de opinião de Calvin sobre a peça, comparando o primeiro e o 12º quadrinho. Então,
o primeiro quadrinho, né, ele está imaginando como seria o seu papel dramático e que levará todo mundo às lágrimas. Mas ele, quando consegue, ele vê que ele não consegue decorar as falas, ele se irrita, né? Então, aquele humor, aquela vontade de fazer, ela muda, ela se modifica, ok? Nós continuaremos então na nossa próxima aula a corrigir esses exercícios. Abraço!